Iniciando mais uma orientação para a apresentação da semana 11. Bom dia, queridos alunos do 9º ano. Vamos para a atividade da semana 11. Nela encontraremos outro gênero textual, e esse é o conto. Sim, vários de vocês já conhecem o que é esse gênero, como é que ele retrata a história, os elementos que o compõem e tudo mais. Vamos vê-lo agora mais com detalhes. Conto é uma narrativa, ou seja, uma história contada, porém curta, que apresenta os mesmos elementos de um romance. Exemplo: narrador, personagens, espaço, tempo, situação inicial, conflitos, clímax e desfecho. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. A estrutura do conto. O conto, como disse a você, ele é composto de introdução, conflito, desenvolvimento, clímax, conclusão. Tudo isso dentro de um enredo, né? Para contar a trama da história. Então, na introdução, a gente tem a apresentação dos personagens, que é aqueles que agem dentro da história, né? Podem ser pessoas, animais, seres inanimados ou não, né? E que tem, às vezes, a voz deles também ali. Também encontramos na introdução o tempo, quando aquela história aconteceu, né? E o local, onde que está acontecendo isso, né? Onde que se desenvolve essa trama. Exemplo, o conto da Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho, personagem, lobo mau, vovó, né? O tempo no passado, como que eu sei disso? Com os elementos verbais que remetem a um tempo, no caso do passado, que seria era uma vez, ou então naquela época, né? Quando. O local, floresta, né? Então tudo acontece na floresta, o principal caso, o principal fato, né? Depois a casa da vovó. Então nós temos também todos esses elementos. Na apresentação já dá para saber um pouquinho. O conflito são desafios que os personagens precisam resolver em suas ações. No caso da Chapeuzinho Vermelho, eu colocaria que o conflito era o quê? Era esse encontro, né? O medo do lobo mau, e o lobo mau, ele faz o quê? Ele come a vovó, né? Então ele tem esse problema com o lobo mau. O desenvolvimento da história é a grande parte da história que conta essas ações que precisam ser resolvidas lá, esse problema, o conflito que aconteceu na história. Então, aí o desenvolvimento vai ali desenrolando a trama da história, para poder ver como o Chapeuzinho Vermelho solucionaria esse problema. E o clímax, pronto, é o ponto de tensão ou emoção da história, em que exige uma decisão ou desfecho. Nesse caso aqui, Chapeuzinho fez o quê? Ela foi ajudada pelo caçador, né? Que tira a vovó de dentro da barriga do lobo mau. Então, aqui é o desfecho da história com uma emoção, né? Desvendar daquele problema todo ali. E a conclusão é isso, finaliza, né? Normalmente os contos de fadas é com final feliz e assim por diante. É a parte final do conto. Bom, a história como uma narrativa, né? Toda narrativa tem o quê? O foco narrativo. O conto tem o foco narrativo, que é a posição que o narrador assume diante dos fatos narrados, também chamado de ponto de vista. Existem dois focos narrativos. O de primeira pessoa, que é eu, nós, e o de terceira pessoa. Vamos ver como funciona isso. Funciona da seguinte maneira: com o narrador sendo personagem, ele tem o foco narrativo em primeira pessoa, porque neste caso ele participa da história e por isso ele precisa usar o eu ou o nós. Então, quando ele está narrando, eu e a Chapeuzinho, então ele está participando da história, tá bom? Já o tipo de narrador observador seria aquele que somente conhece a história, observando o que está acontecendo e narra aquilo. Ah, professora, um narrador de futebol, então, é considerado um narrador observador? Exato. Ele vê o que está acontecendo naquele momento ali do jogo e narra de maneira que você nem precisa, às vezes,
visualizar aquela ação. Você imagina como está fazendo, porque ele está narrando passo a passo, perfeitamente. Porém, ele vai usar o quê? Ele já vai usar a terceira pessoa. Ele vai falar ele, vai falar ela, ele vai falar eles, ele vai falar o nome do jogador, e não mais ele participando dessa história, ok? Temos também o narrador onisciente, é aquele que sabe tudo, todos os fatos, ele não participa da história, né? Mesmo que ele não participe da história, ele tem uma compreensão que vai além do que está apenas visualizando. Então ele conhece os pensamentos, os sentimentos de cada personagem, como se ele tivesse assim o conhecimento assim de vivência com eles, tá? Então ele tem aquela precisão de contar os fatos. Bom, toda a história, né, isso aqui eu coloquei para ilustrar, ela tem o início, né, que é a introdução, pode ter situação, problema de uma vez aqui também, o meio e o fim. Então, o meio é o desenrolar, né, aquele desenvolvimento que a gente costuma falar que é onde a gente trabalha para conseguir resolver os problemas. E o fim é onde você faz o desfecho daquela história, às vezes com um final inesperado. Nesse caso aqui, veja bem, Cascuda, eu acho melhor a gente acabar o namoro aqui. A partir de agora é cada um por si. Mas por que, Cascãozinho? Por quê? Porque embaixo deste guarda-chuva só cabe um. Temos também esse humor, né? É o conto que transmite o humor da história. Muito bem. Temos aqui os tipos de contos. Coloquei apenas alguns, porque são vários, tá? Nós temos o conto de fadas, os contos de fadas que são trabalhados desde a educação infantil até sexto, sétimo ano e assim por diante, né? Porque eles não morrem nunca. São histórias que começam com Era uma Vez e terminam sempre com um final feliz, né? Acho bonitinho, eles estão clássicos, né? Estão sempre na nossa vivência literária. Temos também o conto de terror, um público-alvo mais adolescente, né, daí para cima, relacionado a histórias de fantasmas, lobisomens, vampiros, etc. São histórias que causam um pouquinho de medo, né, de terror, e são interessantes também, bem narradas. Os contos fantásticos, que caracterizam por ter muitas fantasias, né? São histórias cheias de imaginações, longe da nossa realidade, né? Então, mas são todos bonitinhos também. Contos realistas, aí sim a gente já trabalha com aquilo que é mais próximo da realidade, aquilo que pode ter acontecido ou não, mas mesmo não acontecido, mesmo sendo criada essa história nos contos realistas, você vê que é possível acontecer na realidade, né? Então, bacana. Temos também os contos populares, que são aqueles de gerações passadas e que vão passando de geração a geração, contadas às vezes na rua, com os vizinhos, com muitas histórias antigas. Então, às vezes, nem sabemos quem é o autor, né? São histórias contadas pelo povo. Vão contando, vão registrando ou não, e a gente vai conhecendo essas histórias de contos populares. Gostaram? Pois é, espero ter ajudado também, né? E vamos aqui para a nossa atividade, que eu quero explicar, porque é bem rapidinho. Eu passei para vocês o quê? O início, né, das nossas atividades, falando sobre contos, porque nós vamos continuar falando sobre eles também mais para frente. Então, eu coloquei um conto aqui, muito bonitinho, de Marina Colasanti. E vocês têm que ler para entender, e leiam com bastante atenção, tá? É um vocabulário um pouco mais rebuscado, então eu coloquei aqui toda o que significa, né, das palavras, os sinônimos, e coloquei um pouquinho da autora, né, Marina Colasanti, para vocês conhecerem também um pouquinho, tá? Bom, mas as questões estão aqui, são todas questões de interpretar. Vocês, lendo a história, vocês conseguem responder isso aqui sem nenhum problema. Então, é só mesmo lendo o texto e respondendo, porque são questões totalmente interpretativas, tá? Embaixo coloquei mais um pouquinho sobre o que é o conto e assim finalizo a nossa atividade de hoje. Bons estudos para vocês e até breve.